Tranche Arquitetura. Patrocínio: Império Persa Home Design, Macrovision Home Theatre e Automação, Bedding, Essenza Casa e Jardim, Favorita Boutique Quintino, La Tabla Interiores, One Imóveis de Luxo, System Box Projetos em Vidros, Espaço Moldura Minuto e Elite Design. Olá, no ar mais um Trânsito Arquitetura. Começa agora a sua grife de arquitetura e decoração na TV. Quer bons motivos para ficar com a gente? Então dá só uma olhada no que preparamos para você. A arquiteta Cíntia Sauner divide com a gente o sucesso de um projeto que transmite elegância, conforto e credibilidade. Você confere ainda um pub temático assinado pelo arquiteto Guilherme Lopes. E complementando o programa, tem ainda mais matérias feitas na Casa Cor RS 2016. Não dá pra perder, né? Continue com a gente. Nós voltamos já já. Assinado pela arquiteta Cíntia Sauner, o novo espaço desse já tradicional escritório transmite credibilidade, conforto e muita elegância. Um projeto cheio de classe. Confere a matéria. Bom, agora a gente vai conhecer melhor esse projeto com a arquiteta Cíntia Sauner.
Cíntia, um escritório da área jurídica, né? Mas um escritório tradicional, familiar, então foi uma mudança bastante importante. Eu queria saber como foi esse primeiro contato e como se desenvolveu o projeto. Bom, primeiramente, o contato do cliente foi buscando justamente a transferência do escritório dele do centro para essa área aqui, que seria uma zona de uma área onde está em desenvolvimento e onde tem uma facilidade de acesso a fórum e toda essa parte que envolve a área jurídica, né? Um imóvel super amplo, mas quando tu encontrou ele era no contrapiso ainda. Sim, exatamente. A gente começou do zero aqui. Então, qual era o desafio? O desafio era deixar ele com a cara que o proprietário, no caso, tem, que é um aspecto, assim, de trazer toda a informação que ele tinha lá do escritório dele para cá, mantendo sempre aquela sobriedade, a elegância que o escritório dele sempre apresentou e que, enfim, a gente acabou transferindo e transfere isso através da arquitetura, né? Porque em função de decoração, em função de móveis, em função de revestimentos, a gente transmite exatamente a cara que esse escritório quer dar e transmitir para os clientes dele, né? Como tu solucionou o layout? Quantas são as salas? Como elas estão divididas? Bom, a gente dividiu o escritório de uma maneira bem simples até. Fizemos uma sala ampla, onde ficariam os funcionários, uma sala bem confortável, com vista, uma vista bem generosa, ou seja, nenhum ambiente está enclausurado, nenhum ambiente está fechado com paredes de acartonado. Então, a gente trouxe essa leveza para cá. O escritório principal, que seria do diretor, ele também ficou numa posição privilegiada. A gente escolheu com ele aqui no local qual seria o local mais adequado, que ele se sentindo agradável em relação ao que ele está trabalhando. E assim, se ele quisesse relaxar e olhar para fora e apreciar a vista, porque a vista daqui é maravilhosa. O hall é o cartão de visitas do escritório. Então, no hall tinha que ter o quê? Uma área confortável, uma área clara, elegante, onde fique, no caso, a recepcionista e que tenha lá o nome do escritório em destaque e transmitindo justamente aquilo que a gente estava falando, de ter toda aquela sobriedade, elegância e toda aquela seriedade que o escritório de advocacia passa, né? Então, foi um dos motivos que a gente trabalhou dessa forma também com o hall, né? Com peças, utilizando peças interessantes de obras de arte que o próprio proprietário já tinha no escritório anterior, então a gente começou também a dar destaque para essas obras. Então tudo acabou sendo uniformizado para que ficasse em harmonia com a nova proposta que a gente trouxe para ele, né? E outra coisa importante também, a gente usou muitos tons amadeirados, a gente buscou uma divisória amadeirada, buscou cores sóbrias, justamente porque esses elementos tinham que ter o seu destaque também. Então, obras de arte de vários artistas famosos que ele já tinha no caso no outro escritório e que estavam com pouco destaque lá, aqui elas receberam um destaque bem especial e são assim um cartão de visitas também, fazem parte desse cartão de visitas do escritório. Em contrapartida, em uma das salas, o mobiliário tem uma cor de destaque, né? Tem. Foi proposital. Nós pensamos assim, o escritório tem toda uma sobriedade, mas o ambiente onde os funcionários ficam, ele também tem que ter um pouco de leveza, não pode ser tão sério. Então, a gente quebrou um pouquinho esse ambiente que a gente estava transmitindo de seriedade com esses tons mais leves, o turquesa, para dar uma quebrada, para deixar o ambiente mais descontraído. E realmente deu um retorno muito bom, porque as meninas gostaram muito do ambiente, realmente deixou ele mais leve, mas não demais, não ficou aquele exagero, né? E ficou com um aspecto que a gente gostaria. Manteve a sobriedade, mas com um toquezinho assim mais alegre, sabe? Que deu... Foi o diferencial aqui do escritório, foi realmente o ambiente das meninas ali, onde fica o espaço para elas trabalharem. Em desuso, a vontade do cliente de ter um espaço com churrasqueira e o amor pelo time do Grêmio. Nascia assim um pub residencial assinado pelo arquiteto Guilherme Lopes. Confira a matéria. Bom, agora então eu vou conversar com o arquiteto Guilherme Lopes. Guilherme, esse local é o sonho de consumo de muito homem, né? Eu queria saber como é que surgiu a ideia desse projeto.
Realmente, é uma proposta bem ousada e ela surgiu meio com uma pretensão menor. Porque quando procuraram no escritório, o proprietário, ele queria um espaço, isso era um garajão que ele tinha, com uma churrasqueira paperada, em estado bem de decomposição. E ele pediu para reformar o espaço e criar junto de um espaço de churrasqueira um pequeno estar, uma mesa de ping-pong, uma sinuca, para a família usar no fim de semana. Bom, a gente veio medir e tomar decisões do projeto, e a gente viu que tinha um potencial imenso para virar tipo um pub, como virou quase um pub para ele e a família deles utilizarem. E aí, quando foi conhecendo mais o cliente, entendendo mais as demandas do projeto, ele disse, cara, eu queria ter algo do Grêmio no meu projeto, eu sou gremista, tenho um monte de meu gremista que vê o jogo lá em casa, o que tu acha? E eu achei que a ideia cabia dentro de um espaço gremista dentro desse pub. Então a gente tentou trabalhar um pouco com os tons do Grêmio, azul em evidência, com o preto e o branco, e mesclar com os tons xadrez, criando aquela leitura de pub, e tons neutros para dar uma ambientada nesse espaço. E além dos espaços tradicionais de pub, temos um estar aqui também, um espaço para a esposa do dono da casa. Exato, a gente tentou criar uma série de espaços pequenos, todos interligados dentro desse espaço. Então a gente criou um espaço para a proprietária utilizar com as amigas, então tomar uma champanhe, tomar um vinho, que ela também tem esse gosto. Então a gente criou essa parte, tipo uma pequena adega, junto com um estar, com televisão, um som, um vídeo, para eles poderem utilizar as mulheres, enquanto os homens jogam sinuca, fazem churrasco e veem jogo do Grêmio nesse espaço. E além de comportar muitas pessoas, quais foram as medidas tomadas para criar esse dinamismo, no caso de querer, unir mesas e fazer outra composição do espaço? Exato, a gente teve um trabalho de marcenaria bem forte, então a gente tentou criar painéis, criar barrotes para que o peixe é bem baixo para a direita, então a gente criou alguns barrotes para esconder os vigamentos, todo esse espaço. E mobiliário também, a gente tentou fazer algo sob medida, com umas mesas que elas têm rodízio, para poder, ao mesmo tempo, juntá-las e ter uma demanda de 10, 12 pessoas juntas num grande mesão, ou ter segmentado em pequenas mesas, homens e mulheres ou casais separados. E a churrasqueira está interligando esses espaços todinhos. E a sinuca está em destaque aqui. Aí a gente tentou criar um espaço esse de lazer de sinuca, né, mais centralizado, então criou um tablado especial, com iluminação para a sinuca, ser tipo um centro do pub de atenções. Em função da grande utilização do espaço, escolheu algum piso especial para isso? Sim, como tinha um conceito de ser um pub, nós já buscamos madeira, tá? Como em volta do pub tem a piscina da casa, a ideia é interligar os espaços todos, a gente convenceu botar um laminado ou um vinílico, e a opção foi um vinílico emborrachado, para ter essa dinamicidade de ter água no espaço, e mesmo a sujeira e a manutenção de um piso vinílico é muito mais fácil para um espaço de bar, entre aspas, como esse espaço aqui. Também a gente usou um revestimento bem legal, na Pazinato, para revestir e dar essa cara de pub meio que inglês, que sempre tem aquela questão do tijolo à vista, então a gente botou um tijolo com madeiramentos, dando aquele ar mais rústico para o ambiente. E os móveis soltos, todos contribuem para essa aura de aconchego. Exato, todos os móveis são da Essenza, uma parceira também nossa no projeto, que durou compor com a gente toda essa criatividade, ter tons azuis, tons xadrez, tons neutros no sofá. E a gente mesmo com pequenos sofazinhos, namoradeiras também lá no jantar, para dar um aconchego para aquela área lá de trás. E a iluminação, qual a função dela aqui? Essa foi um trabalho bem árduo, porque como a gente tem uma laje só, não tem forro de gesso praticamente, a gente teve que embutir na laje todas as luminárias e o resto usar tipo trilhos aparentes, compondo um cenário como meio que boate ou meio que bar hoje em dia. Outros programas, não esqueça, basta acessar o nosso canal exclusivo no YouTube, youtube.com.br/Trânsito Arquitetura. E para quem tem Instagram, não esquece, segue lá, é @Trânsito Arquitetura. A gente volta já já.
Meu nome é Gustavo Hadler, sou arquiteto urbanista, formado há 8 anos e pós-graduado em arquitetura de interiores. Eu acredito que o que eu mais gosto na minha profissão é justamente tentar captar no cliente a parte psicológica, porque nós arquitetos somos nada mais nada menos do que filtros. Nós fazemos a lapidação dos sonhos do cliente e tu vê isso concretizado, eu acho que é o que me traz maior satisfação na minha profissão. Essa é a primeira vez que eu faço parte do Elite Design. É um livro do qual eu sempre quis fazer parte, por ele ser muito conhecido no mercado de arquitetura, e através dele eu busco mostrar meu trabalho para novos mercados e através disso conquistar novos clientes. Sou arquiteto Gustavo Hadler, profissional Elite Design. Qual é sua Carol favorita? Seja qual for seu estilo, a Favorita ajuda você a expressá-lo na sua casa. Visite nossa autorizada. Fique agora com mais algumas entrevistas realizadas na Mostra Casa Cor RS 2016. Bom, a designer de interiores Ana Renzel e o arquiteto Marcelo Polido desenvolveram o ambiente Art Deco aqui na Mostra Casa Cor. Bom, um nome bastante sugestivo. Marcelo, eu queria que tu explicasse então pra gente qual foi a proposta esse ano. A nossa ideia aqui foi o seguinte, a gente, baseado em várias referências bacanas e atuais, a gente trouxe um pouquinho dessa cultura, desse movimento Art Deco, né? E ao mesmo tempo a gente não queria caracterizar isso como sendo realmente uma releitura, uma revisão disso, simplesmente uma transposição, né, desse estilo para cá. Então a gente, conversando, chegou na... Isso aqui na verdade não é um Art Deco, tem um ar. Então a gente achou bacana essa brincadeira da palavra, assim, de realmente ter assim, uma ventilação, um ar, uma leve brisa dessa cultura, assim, anos 60, anos 70, que acho que é muito bacana para a decoração. E quais foram as referências, os artifícios que vocês utilizaram para trazer essas referências para o espaço?
Com o tempo, as pessoas que nos conhecem, a gente, na verdade, vai acabando nos conhecendo melhor e respeitando um pouco mais a nosso próprio viés, a nossa própria, né, vocação arquitetônica. Assim. Então, obviamente, naturalmente, a gente vai indo para os tons que vocês mesmos já conhecem, que os clientes conhecem, enfim, que a gente aprecia. Claro que cada amostra é um desafio, né? O ambiente, o espaço, as coisas boas, as coisas ruins, às vezes um pilar, uma estrutura, uma viga, uma coisa, mas sempre com aquela identidade, porque o legal da amostra é isso, não tem um cliente envolvido, né? Nós somos os clientes, os projetistas, né? E os usuários, digamos assim, do espaço. Então, naturalmente, a gente tem uma certa liberdade, né? Através dos materiais, das cores, da própria inspiração do espaço. O que ele vai ser? Vai ser um living? Vai ser um living com TV? Vai ser um living com som? Vai ser um living com automação? Vai ser um living com música? E, obviamente, naturalmente, a gente puxa para aquilo que nos agrada mais e nos traz de uma forma mais natural, assim, nos aprecia. Então, a questão, obviamente, às vezes o cliente, tem um piano de novo. Pô, é uma coisa que pra gente isso é quase, né, natural e é uma coisa que nos transporta para um ambiente mais, que acho que é lúdico, assim, é bacana, tu sentar aqui sem a televisão, sem a influência da automação, da eletrônica e tal, que também é boa, né, no dia a dia, mas nesse espaço é baixar um pouco a adrenalina, é baixar um pouco e curtir como antigamente se curtiam os livros, né, sentar, ouvir uma boa música, ligar uma lareira, enfim, é isso aí. Ana, como sempre, uma mescla muito contemporânea e muito elegante no trabalho de vocês. Como foi fazer essas escolhas? Foi bem interessante, porque já é característico do nosso trabalho, sempre essa mistura, né, da madeira com a pedra, do clássico com o moderno. E aqui a gente procurou fazer isso de uma forma descontraída, que ficasse um ambiente elegante, mas ao mesmo tempo gostoso de se estar. Então a gente misturou várias peças clássicas, como esse sofá de veludo e tal. E uma das peças que de design, temos várias coisas, mas a mais importante, vamos dizer assim, é a reedição da poltrona do Zanini Caldas, pai do Zanini de Zanini, não é? E que está fazendo 50 anos e teve um lançamento. Então, que essa poltrona está sendo, além de ser linda, está sendo um grande destaque no nosso ambiente. Bom, o designer de interiores Johnny Thompson e a arquiteta Paula Schwartz desenvolveram o Star do Jardim de Inverno aqui na Mostra Casa Cor. Johnny, vou começar contigo, que eu gostaria de saber qual foi o conceito que vocês trouxeram para esse espaço. Bem, Larissa, esse ano, com o evento 25 anos da Casa Cor Rio Grande do Sul, eu e a Paula, a gente se reuniu no escritório e nós começamos a pensar o que fazer de diferente para comemorar os 25 anos da Casa Cor Rio Grande do Sul, que seria diferente da Casa Cor Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro. E nós pensamos, depois de um brainstorm, no inverno, né? Mas fazer o que com o inverno? Pensamos no Star do Jardim de Inverno, que também tem a ver com uma característica gaúcha das casas no interior, pelo menos do estado, em que as pessoas faziam do fosso de iluminação das casas o Jardim de Inverno, que se botavam algumas plantas, se usava muito o cobogó, que é esse tijolo vazado, esse elemento, ele não é um tijolo, ele é um elemento vazado que se utiliza para fazer essa ventilação do fosso, e as nossas avós faziam isso muito, elas colocavam plantas, colocavam panos de vidro e aproveitavam esse espaço que precisa, né, se precisava desse espaço para ventilação e para iluminação, e se fazia o Jardim de Inverno. Então foi esse o conceito, como trazer para o século XXI esse espaço dos anos 70, né? Então esse é o grande
grande mote do estar do Jardim de Inverno, do nosso espaço na Casa Cor. E trazendo também essa coisa de São Paulo, que eles têm essa lareira suspensa, e as pessoas estão usando, né? E aqui no Rio Grande do Sul é um produto que eu acho que as pessoas vão usar muito, e sem deixar de usar a nossa lareira tradicional, né? Porque essa lareira suspensa, ela pode ser usada tanto álcool, quanto gás, quanto lenha. E trazer a arquitetura do momento, né? Uma releitura dessa cultura com a arquitetura que a gente está fazendo agora. Paula, um ambiente então de acolher, de agregar, de reunir pessoas. Como foi feita a composição do layout e a escolha do mobiliário? Então, a nossa vontade maior era que, de fato, as pessoas chegassem aqui e quisessem ficar. Então, por isso, desde a disposição do sofá de frente para dar boas-vindas, a colocação de poltronas suficientes para, de repente, um número maior de pessoas, né? Isso foi o nosso intuito. O que a gente utilizou assim para tomar partido disso? Um sofá bem aconchegante, as poltronas delgadas, mais outras poltronas com pele, para trazer toda essa parte de conforto. Em relação aos materiais, isso também foi o segundo momento, né? Que como que a gente representaria isto por meio dos materiais? A primeira coisa foi trazer a madeira, né? E por isso a nossa proposta foi colocar ela piso, parede e teto, né? Quase dando uma ideia de uma onda de madeira, uma cor mais acinzentada, que trouxesse essa coisa que o nosso inverno tem. Aqui mais um Trânsito Arquitetura. Lembrando que para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal exclusivo no YouTube, youtube.com.br/Trânsito Arquitetura. E não esqueça, curta também nossa página no Facebook. Semana que vem eu volto e, é claro, nós temos um novo encontro marcado. Vou ficar te esperando. Tchau e até lá! Trânsito Arquitetura. Patrocínio: Império Persa Home Design, Macrovision Home Theatre e Automação, Bedding, Essenza Casa e Jardim, Favorita Boutique Quintino, Latabla Interiores, One Imóveis de Luxo, System Box Projetos em Vidros, Espaço Moldura Minuto e Elite Design.